Hoje é dia 13 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso canal. Gente, ontem no final da live do Folha Entrevista, foi muito boa a live ontem com o Leonardo Trevisan, pena que foi uma participação rápida, o professor é mega ocupado, mas foi bom demais a gente poder ali começar a discutir os assuntos. Eu achei engraçado que eu estava assistindo antes de começar a entrevista do Jornal Nacional e ele estava lá e ele trouxe uma análise muito rica aqui para o nosso canal, tanto da decadência do Império Estadunidense quanto da questão aí da expansão chinesa, né? O que seria a expansão chinesa? E aí, em cima dessa questão da expansão chinesa, ele explicando como a China tem uma forma de dominância muito diferente dos Estados Unidos, né? É isso que a gente enxerga. Mas no final da live, gente, eu fiz um alerta importante, que é o seguinte: ontem a gente fechou com metade da nossa meta. E é o seguinte, gente. Inclusive, hoje a gente vai desenvolver muito bem a questão do argumento, porque agora a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a mídia corporativa como um todo, vai entrar de cara em cima dessa questão do Banco Master. Juvencio Martins falou: bom dia, Pedro, e essas manifestações do Irã, será que tem dedo dos Estados Unidos? Eu tenho certeza que tem dedo dos Estados Unidos. Eles querem fazer um regime change, como estão fazendo na Venezuela. E veja bem, eu não estou defendendo o regime dos ayatolás necessariamente. Isso é importante de ser dito, tá? Embora tenha muito progressista aí que está revoltado com essas colocações que a gente vem fazendo. Mas é o seguinte, meus caros, minhas caras, a gente está em ano eleitoral e o nosso canal precisa de audiência e precisa que vocês se engajem aqui na luta conosco. Ontem eu terminei a live muito cansado, fiquei revoltado mesmo, dei uma bronca na audiência, mas uma bronca necessária, porque é o seguinte: ontem a gente fez uma entrevista muito boa, tivemos a live de manhã, tivemos live à tarde, em parceria com o Drops de Jogos, uma programação extensa, e no dia anterior, do dia do Globo de Ouro, no domingo, eu fiquei 10 horas ao vivo, gente. 10 horas ao vivo trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, se você pode mandar uma contribuição aqui para a Folha TV, manda. Para a gente denunciar o jornalismo lavajatista que está ressurgindo nas mídias. Tá, o lavajatismo voltou. O lavajatismo, na verdade, nunca foi embora. Ele estava acuado por uma coisa chamada Vaza Jato, por uma coisa chamada Operação Spoofing. Estava acuado pelo retorno triunfal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que volta para o tabuleiro político para ser presidente pela terceira vez. E agora ressurge das cinzas, porque é o seguinte: a extrema-direita agora precisa formar uma nova liderança. O Bolsonaro está apodrecendo na cadeia. O Bolsonaro vai permanecer preso. Ele cada vez menos é relevante politicamente. E por isso, gente, a gente tem que denunciar esses novos movimentos da extrema-direita. Da extrema-direita, tá, gente? É disso que a gente está explicando para vocês. Porque os movimentos estão aí. Eles estão ressurgidos. Estão ressuscitados. Então, isso vocês têm que ter muito claro para as pessoas que estão acompanhando tudo que a gente está vendo por aqui. Muito claro. O que o Reinaldo está denunciando, o que ele perguntou em on para o André Esteves, você está tentando derrubar o ministro Alexandre de Moraes, é uma pergunta fundamental. Ah, Pedro, porque você virou advogado do Supremo Tribunal Federal? Não. Não. O Supremo, aspas do Cacá, e concordo com ele em gênero e número com essa declaração. O Supremo é uma corte misógina. O Supremo é uma corte machista. O Supremo é uma corte elitista. Eu não tenho nada a ver com essa corte. A questão não é essa.
A questão não é essa. A questão é a seguinte, meus caros, minhas caras. A gente tem que defender esse regime democrático, porque em 23 eles tentaram dar um golpe armado com milícias para assassinar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser naturalizado, isso não pode ser normalizado. Isso não é normal. Não é normal. Por isso a gente tem que questionar jornalismo de office. A gente tem que verificar se não é notícia plantada. E tem muitos interesses de banqueiros em jogo nessa questão toda. É o que o Lucas Pereira falou aqui, ó. Uma pergunta que precisa ser feita, porque é óbvio que é uma tentativa de desmoralização do Supremo para ressuscitar a Lava Jato e pavimentar um caminho para um Tarcísio da vida. É isso. É isso. Setores, abre aspas, esclarecidos da imprensa hegemônica estão voltando a aderir ao lavajatismo, gente. Porque eles nunca também saíram disso. Nunca saíram disso. Sempre foram esse troço. Sempre foram essa mídia, esse tipo de mídia. Que é a mídia da Globo. A Globo é irmã, é pai e mãe desse tipo de pauta anticorrupção moralista. E eu não sou a favor de corrupção, gente. Ninguém é. Todo mundo, todo jornalista que se preza, denuncia a falcatrua. A questão é que a Lava Jato em si era uma falcatrua também. Era um projeto de poder do Moro e do Deltan. E do Carlos Fernando. Quem conta muito bem isso aqui é o nosso querido Tony Garcia. Tony Garcia que fala coisas muito difíceis para o nosso campo. Ele está cético sobre a eleição do Lula. Mas que talvez teremos aí surpresas sobre o que acontecerá com Sérgio Moro muito em breve. Muito em breve. Muito em breve. Muito em breve, eu acho que a gente vai ter surpresas aí. Tá? Muitas surpresas. E a gente tem que ficar atento, queridos. Mas muito atentos. Senão a gente cai na esparrela das mentiras do casuísmo da Lava Jato. Do casuísmo da Lava Jato, gente. Eles podem fazer esse tipo de coisa, tá, turma? Isso é muito importante que as pessoas entendam. Tá? Não é simples assim. Não é fácil assim. Eu tô vendo aqui um negócio só. Porque nós temos aí os cortes, estou acertando o tagueamento de um negócio aqui que eu estou a ver. Estou a ver. Como diria, bem-vindo Sequeira. E por isso a gente entra no papo de ontem, gente. É muito chato o que você fez, Pedro. Você foi meio grosseiro. Porque, gente, a gente precisa da ajuda de vocês, turma. A gente precisa da contribuição de vocês, sim, senhor. A gente precisa que vocês estejam com a gente nessa missão, gente, lutando, como Heloísa de Carvalho lutou. E a gente fez aqui uma lembrança importante da Elo. Tá? A gente não pode abandonar os nossos companheiros assim, gente. A gente tem que lutar. Temos que lutar, temos que brigar, temos que ir atrás das informações. Ah, Pedro, você pede grana demais. Não, não peço não, cara. E o que eu pedi no final da live ontem não foi exatamente só grana. Terminou faltando ontem, gente, R$93. E o que eu pedi para as pessoas é o seguinte: você não tem grana para contribuir, não tem problema, chama um amigo. Eu preciso que vocês se mobilizem mais nas redes. Ainda mais sendo ano eleitoral, gente. Ainda mais sendo ano eleitoral. Vocês são os meus braços, vocês são os meus olhos. Contra o jornalismo de office que o Reinaldo Azevedo está denunciando. Vocês são a razão para a gente acordar aqui 8 da manhã e conversar sobre todos esses assuntos complicadíssimos.
assuntos com implicações geopolíticas, assuntos com implicações nacionais. Falamos de Brasília, falamos de São Paulo, falamos do Rio, falamos da Bahia, falamos de arte, a grande vitória, a enorme vitória que nós tivemos com o agente secreto. Um filme sobre a ditadura militar para não esquecer da nossa história. Mas a gente precisa do apoio de vocês. Peperoni, não era melhor arrumar um patrocínio? Então, você consegue patrocinar um canal de esquerda? Você conhece empresas que patrocinam um canal de esquerda? Não é mais fácil vocês, sendo da militância, ajudarem esse canal? Com R$2, gente. R$2 é mais barato que o Jornal da Banca. Contribuições maiores, a gente dá cursos, inclusive, para vocês. A gente faz aqui, gente, muito melhor do que o patrocínio, porque o patrocinador, ele limitaria... Por que patrocinador não patrocina canal de esquerda? Porque patrocinador limita a atuação do jornalista. Eu vou ter que mudar o jeito que eu faço meu jornalismo aqui para poder agradar a marca. E não é o meu propósito. O meu propósito aqui é ter independência para a gente conversar seriamente sobre as notícias que estão saindo. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês estejam presentes aqui comigo, discutindo as notícias comigo. Claro, eventualmente, se alguém quiser patrocinar, vocês podem patrocinar. A gente está sempre aberto a conversar. Mas não é o propósito principal, gente. O propósito principal é a gente ter um país. É a gente ter um presidente. É o que o Lucão tá falando aqui. O Lucão sempre contribui nas lives, gente. A galera do Brasil precisa se acostumar com o financiamento coletivo. Tem que se acostumar até para não serem as mesmas pessoas ajudando, gente. O Lucas não é obrigado a nada, tá? O Lucas é um querido amigo com quem eu já tive desavenças aqui públicas. Mas é isso, ele não é obrigado a nada. Ninguém, na verdade, é obrigado a nada, tá? Mas vocês têm que se tocar que se não tiver financiamento de vocês, não tem veículo, gente. Não tem veículo que se sustente. Não tem iniciativa que se mantenha. É isso que a gente está explicando e reexplicando e reexplicando e explicando de novo. Tivemos uma live da Folha Democrata muito boa no final de semana. Mas é isso. Eu vejo anúncios de muitos sites da esquerda, em muitos sites da esquerda, inclusive de bets. A militância, na verdade, não se importa, fica tranquila. A gente luta pela narrativa. Não, a militância se importa, claro que se importa. Claro que se importa. Não, tem anúncio de bet em sites de esquerda. Isso eu sei. Mas qual que é o ponto, Peperoni? Eu tô falando do YouTube. Eu não tô falando de site. E aqui eu recebo, só para você saber, eu recebo a AdSense do Google, que é uma publicidade. Mas ela não paga nem 10% da conta da live. Não paga meu salário. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam isso? O que paga os salários dos trabalhadores aqui é as contribuições. São os financiadores. Todo canal, e não estou falando canal de política só. Eu vi canal de cultura pop falando isso. O futuro dos canais é a comunidade. A comunidade tem que contribuir, a comunidade tem que fazer parte. E a gente corre atrás aqui, inclusive, para dar de presente para vocês. Essa caneca está esgotada, tá? Mas a gente tem outras. Para dar canequinhas de presente, livros. Tem livro meu que vocês recebem de presente se vocês mandarem 20 pila. Livro por R$20, gente. R$20 a gente dá livros de presente para vocês. Por que você pede tanta grana, Pedro? Porque eu estou fomentando comunidade, gente. Por que eu briguei com vocês ontem? Que eu estava bravo de verdade? Não. Mas a gente precisa conversar. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade que luta abertamente por tudo que é necessário, gente. Nós somos um grupo de pessoas. Não é assim, procura patrocinador. Porque, Peperoni, desculpa, foi o que me pareceu o seu comentário. Para de pedir e vai lá atrás de patrocinador. Não é assim. Não é assim, amigo. As pessoas precisam ser menos ingênuas. E a Dani Moraes falou, a história recente mostra a importância. Eu não vou nem fazer propaganda minha, tá? Se não fosse, tô falando de um concorrente nosso.
Se não fosse o crowdfunding do Intercept na época da Vaza Jato, a gente jamais teria tirado o Lula da cadeia, gente. Eu não estou dizendo que o Intercept foi o único site, tá? Muitos outros sites já denunciavam a Lava Jato antes do Intercept. Mas se não fosse o financiamento coletivo na época da Vaza Jato, o Lula não teria saído da cadeia. O jornalismo existe com a participação de vocês. Nós aqui, com todas as lives que vocês sustentam a gente, nós botamos o Gustavo Gayer numa investigação da polícia. Eu denunciei o Fred Wassef com a Heloísa de Carvalho aqui no canal. Gente, a gente trabalha duro em cima disso. O mínimo que a gente tem que pedir é que a comunidade contribua. É que a comunidade compareça. E não estou falando para vocês mandarem dinheiro de vocês todo dia. Não é isso. Mas articulem-se. Falem com amigos. Faz o negócio para não ser pesado para todo mundo. Um pouquinho de cada um. Não tem nem valor fechado de contribuição aqui, gente. Vocês podem mandar R$1. E aí vocês vêm me falar que eu tenho que procurar patrocínio? Vocês não entenderam, gente? Como é que as coisas funcionam? Sim, Lucas, é verdade. O 247 denunciava os abusos do Moro na 13ª vara antes do Intercept. Assim como a mídia ninja denunciou o golpe contra Dilma em 2016. Sim. E todos os veículos financiados pelo público. Mídia ninja recebe dinheiro do público deles. 247 tem um sistema de assinantes que foi um dos maiores do YouTube, inclusive, há bastante tempo. E aí o brasileiro fica jogando a coisa na mão de terceiros, como o Lucão tá lembrando aqui, e essa Sabesp é privatizada, gente. Ô! Acorda, gente! Acorda! A gente precisa de financiamento, a gente precisa da participação de vocês. E aí eu tenho que procurar patrocinador? Onde vocês estão? Vocês estão em Nárnia? Vocês estão na Terra do Nunca? Vocês estão na Terra-média? Gente, a gente vive no Brasil. É claro que a gente precisa de financiamento coletivo. E ninguém que faz jornalismo mesmo, o cara que pega na labuta, que escreve os textos, ninguém que faz jornalismo tá rico, gente. É dinheiro para fazer o trabalho. É dinheiro para pagar os nossos salários. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que se não tiver financiamento para a gente, vai ser financiado sempre os grandes veículos que estão na mão de bancos, que estão interessados em gambelar a vida da população, no caso do Master? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que a comunicação vai ficar na mão da Globo? Que é a assessoria de imprensa do governo Trump? E é o que o Marcos está falando aqui, os patrocinadores viram donos das pautas, gente. Então isso precisa ficar claro, tá, queridos? Precisa ficar claro para vocês. Deixa eu tirar aqui, que já me encheu o saco, tá? É isso aí. Arios. O cara primeiro faz pergunta errada, aí depois fala coisa do outro canal. Aí não dá. Aí... E eu bano mesmo, tá, gente? O negócio é... Exato, Hards. Exato, Hards, é isso. Pessoal, pelo amor, o Felipe, que está à esquerda, perdeu o patrocinador por se posicionar. É isso. É isso, queridos. É isso. O Felipe Neto é enorme. Ele ainda tem um braço de entretenimento que eu não tenho. Mas quem é gigante, gente... Até quem é gigante se posiciona à esquerda, tá sujeito a isso. Agora, quem tá na extrema-direita, quem tá pro mercado financeiro, pô, tá bem. Aí eles não pedem superchat. Aí já tem um patrocínio de uma gestora, fazem a pauta da gestora, e é isso. E aí vocês ficam com essa informação pasteurizada, própria privatização,
que é ruim para o nosso campo. Vocês entenderam? É isso, queridos. É isso, meus amores. Então é isso, a gente precisa de jornalismo bem financiado pelo público para a gente ser os olhos e os braços de vocês. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito relevante. Senão, turma, a gente está enrascado. Senão a gente vai ficar na mão da Globo, senão a gente vai ficar na mão do Império, senão a gente vai ficar na mão dos mesmos de sempre. A gente vai ficar na mão dos donos do poder, que são os primeiros interessados em ressuscitar uma Lava-Jato. Em ressuscitar isso aí que a gente está acompanhando. Tá, queridos? Então a gente precisa ficar muito atento a tudo que está acontecendo, tá, gente? A tudo o que está rolando, queridos e queridas. Senão, a gente vai ficar muito enrascado. Muito enrascado. Tá? A gente precisa ficar muito atento a isso que está em desenvolvimento, tá, gente? Senão as coisas vão desandar mesmo. Como é que é? Aristeu. O que o Felipe tá fazendo na política? Não tenho visto nada. Ele tem se afastado mesmo. Eles falaram de um outro momento aí do Felipe Neto. Lucas Pereira mandou pra gente. Há portais de extrema-direita que inclusive usam o algoritmo a seu favor e robôs para fazer o engajamento artificial. Não, sim. É o que eles mais fazem. É o que eles mais fazem. Porque é isso, gente. A gente está lutando num mundo em que tem a IA, em que teve o gabinete do ódio, em que teve essas milícias organizadas. E a gente, mal e mal, faz o nosso jornalismo popular. A gente está tentando salvar, gente, os sindicatos, os movimentos sociais, um governo de frente ampla. E é uma luta difícil, é uma luta enrascada, gente. Porque é o que eu venho falando há algum tempo. A esquerda e a direita não são times de futebol, gente. Não é time A e time B. Nós estamos lidando com um campo político que defende as demandas da população e estamos lidando com outro campo político que o Meteoro Brasil tem um vídeo muito bom sobre o site antagonista, que é o seguinte: a direita é o cachorrinho, é o cão de guarda dos ricaços. A direita é o cão de guarda dos ricaços. É o que a Ana Ferreira está falando aqui. Ou o Brasil acaba com a direita, não é para acabar com a direita, mas ele precisa bater essas aspirações aristocráticas da direita, ou a direita acaba com o Brasil e já está acabando. Fez reforma da Previdência. Querem fazer mais uma. Eles querem acabar com o estado de bem-estar social mínimo que existe no Brasil. Com o Bolsa Família, gente. Eles ainda insistem na história do Bolsa Esmola. Ele ainda é sócio do Célia, o Xanda? Porque, para mim, ele não tem mais comportado nem como sócio, né? Não tem mais visto. Eu tenho visto mais o Eduardo, né? Mas o Felipe Neto eu nem tenho visto mais. O Felipe Neto fechou aquele clube do livro. Ele fez um movimento agora de sumir, né? Em 22, teve um movimento muito interessante que o Felipe Neto, Cauê Moura, a Nive Stefan, inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, a Nive Stefan, que é de games, se posicionou tirando foto com o Lula. Você tem certeza que ele ainda é sócio, Xanda? Dá uma olhada lá com atenção na programação do ICL, que eu tô achando que ele não é mais. Tá. Eu não dou toda essa certeza, não. Mas pode ser que ele seja, sim, de fato. Vou até dar um Google. Felipe Neto ICL. Eu tô desconfiado que ele saiu. Mas que ele entrou como sócio em 24, né, gente? Já faz tempo. Então, é isso que a gente tem que ficar meio esperto, tá, gente?
que é isso. Michel! Bom dia, Pedro. Sou muito admirador do seu trabalho. Fiz um Pix de 20 para tentar colaborar um pouco. Michel, você ganhou um livro, tá? Tem o meu livro Internet Heroes, que tá aqui atrás. Vou dar ele de presente para você. Me manda e-mail hoje. É em PDF, tá? pedrozambarda@gmail.com para vocês acompanharem e ficarem por conta. Uma coisa que eu esqueço de falar. Esse fundo da vinheta é muito massa. Da nossa vinheta? Legal. Mas é isso que a gente vai seguindo. E é isso, gente. É por isso que a gente precisa de financiamento. A gente precisa do público com a gente. A gente precisa da galera conosco. Todos os canais de esquerda fazem isso, gente. Todos. Até os canais que, eventualmente, vocês não gostam nem tanto. Todos fazem. Todos dependem de financiamento de público. Porque nós não lidamos com interesses especulativos. O mercado financeiro sempre larga na nossa frente no quesito de financiamento, porque eles lidam com especulação. Tanto que, inclusive, eles quebram muita empresa fazendo isso. Prometendo coisas que não vão ser entregues. E o mercado financeiro foi o fiador do golpe da Dilma. O mercado financeiro foi fiador do golpe da Dilma. O mercado financeiro foi o cara que atuou para fazer o que fizeram. E é por isso que eles têm grana, gente. É por isso que um jornalista como Zé Fux, que está no UOL agora, e Revista Oeste, estava constrangendo a Daniela Lima com informações negacionistas. Vocês entenderam, gente? É disso que nós estamos falando. Exatamente disso que nós estamos falando. Juvencio mandou, Pedro, o problema é que nesse país o povo não se une. A queda da Bastilha aqui jamais aconteceria. Mas a gente conseguiu já fazer muita coisa, né, gente? Nós elegemos Lula 3 vezes e vamos eleger uma 4ª. A gente não derrubou a Bastilha como a Revolução Francesa, mas a gente tirou, mais do que a França revolucionária, a gente tirou o povo do mapa da fome, né, gente? Então a gente pode fazer muita coisa ainda nesse país. Tá, gente? Então eu dei essa bronca ontem, não me arrependo da bronca, mas vocês precisam entender e vocês precisam estar conscientes da necessidade do financiamento do canal. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!